Olá, pessoal. Aqui quem está falando para vocês é José Luiz Félix. Eu sou professor da Unesp e aceitei aqui a proposta de fazer um vídeo. E para isso tenho o apoio da Bruna Georgia Domingues dos Santos, que é uma estudante de letras que estuda alemão com a gente na Unesp. Então a Bruna me dá um apoio técnico e eu faço o vídeo com esse tema que vocês estão lendo aí na tela de vocês. A minha formação é também letras, assim como a da Bruna, né? E eu estudei alemão, né? Nasci e cresci em Assis, depois estudei a parte do colégio, da escola, que hoje chamamos de secundária, na cidadezinha de Cruzália, depois voltei para fazer o Unesp, a graduação, pós-graduação, né? E também tive que estudar alemão na Alemanha para melhorar o meu conhecimento. Então, fiz o meu diploma em Munique. Também estudei no Instituto Goethe de São Paulo, que é um instituto alemão, né? E, por fim, fiz o meu doutorado na USP sobre os imigrantes alemães e as gramáticas que eles usavam na época para aprender a língua portuguesa, que são gramáticas em alemão para aprender o português. Muito bem. A nossa proposta de hoje para esse vídeo é uma pergunta simples. O que você sabe sobre a sua história? Né? Uma conversa relativamente rápida, tranquila, acerca da memória da região de Assis. Né? Como bom assisense, eu tenho vários referenciais na minha vida, né? Seguramente carrego vários elementos que me identificam com a cidade de Assis. Né? Eu uso como abertura desse vídeo uma frase importante de Stefan Zweig. Né? Stefan Zweig é um escritor austríaco-alemão e que escreve muita coisa. Ele viveu em Petrópolis, morreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas ele é um grande intelectual alemão e ele escreveu essa frase aí, a de que as pessoas não vivenciam a história, no máximo vivem as suas vidas. Né? Uma vontade de dizer que é preciso viver os acontecimentos com a maior intensidade possível e não simplesmente viver a vida como é típico hoje na correria do dia a dia, em que a gente não tem sequer tempo para pensar os dados do passado dos nossos ancestrais. Né? Então, vou começar o vídeo lembrando a vocês que é comum encontrar um tanto de gente que não sabe nada da sua própria história, da sua origem, de onde veio, né? Como é que é a família. E ainda é bem comum encontrar mais um outro tanto de pessoas que não param para pensar sobre esse passado da sua família, da sua casa, das suas árvores, e tem algumas vagas lembranças desse passado, né? E não atenta para isso. Né? Essas pessoas, e eu acho que a grande maioria, nem sequer ligam muito para a preservação da memória. Né? Então, bate aquela vontade de jogar todas as coisas velhas, os livros, os documentos do avô, do tataravô, vai tudo embora e depois fica se perguntando sobre esses dados do passado. Né? E nem mesmo quando os dados são alterados, assim, num passado muito recente, né? Assim, ontem mudou uma placa, uma coisa que estava no lugar, mesmo assim a gente não se importa muito e nem pergunta se aquilo foi feito, o que foi feito é importante ou não é importante. Né? Portanto, estamos aqui falando de uma memória mais recente, de uma memória mais do passado mesmo, né? E queremos discutir um pouquinho isso com vários exemplos. Eu vou fazer uma pequena introdução, depois eu falo sobre essa paisagem cultural, ecocultural da nossa região, né? Esses elementos que definem o nosso sentimento de identidade, de pertencimento, de assisense, né? Algumas coisas nesse campo, né? E eu quero citar vários exemplos. Os mais recentes são as alterações
das rodovias, né, e a sinalização com placas. Vou falar um pouquinho sobre isso, que é bem curioso. E também pretendo falar de alterações mais antigas, aquelas bem antigas do início da ocupação da região de Assis, da presença dos índios, da presença dos mineiros, depois dos imigrantes. Nesse ponto, eu vou fazer as referências aos textos que já existem e que são textos relativamente bem conhecidos, ou quando não bem conhecidos, pelo menos importantes, né? E normalmente de pessoas da própria comunidade, né? Pessoas que estão aqui por perto, né? Como é o caso, por exemplo, do grande engenheiro baiano, Teodoro Sampaio, que visitou a nossa região nos anos de 1800 para 1900. Né? Também vou falar, por exemplo, de um colega meu que escreveu a saga da família dele. Ele é da família Nantes. Aqui tem a cidade pertinho da gente que se chama Nantes, perto de Epê. Então, essa família, essa cidade se chama Nantes por conta da vinda da família Nantes para o interior de São Paulo. Também quero fazer referência a Cornélio Schmidt, que é um sujeito intelectual que também entra em torno de 1904, ele faz uma viagem para a nossa região e faz vários registros importantes. Né? Por último, quero citar o seu Leone Ferreira, que foi um escritor dono do cartório, viveu aqui em Assis, em Cândido Mota, e o seu Leone escreveu muitos livros, também vou falar um pouquinho dele. E para fechar o vídeo, eu vou pedir, aí a Bruna vai apresentar para a gente várias fotos que eu emprestei do acervo do meu amigo Helder Saqueto, de Tarumã. Certo? Então, eu vou dar sequência ao que eu comecei falando sobre o fato de as pessoas saberem pouco sobre a sua própria história. E as alterações recentes que acontecem, né? Por exemplo, no aumento de uma cidade. A cidade está crescendo e ela vai alterando a paisagem, mudam-se ruas, aparecem novas ruas, né? Um novo desenho da distribuição da terra na cidade. Nasce um supermercado enorme, some uma igreja, aparece um estádio de futebol, qualquer coisa do tipo. Né? Também a oferta de teatro, música, cultura em geral, a cada administração pública você tem uma outra oferta. Né? Tudo isso deveria, na minha opinião, interessar as pessoas, porque essas alterações é que constituem o lastro fundamental para definir o tipo de pessoa humana que somos e como vivemos nessa região. Né? Então, ela é importante para a nossa região de Assis, ela é importante para qualquer outra região, porque ela dá características de uma identidade coletiva. Né? O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é sobre as estradas da região de Assis. Vocês sabem, elas foram privatizadas, essa rodovia que vai para Londrina, assim como essa outra que cruza e vai para Presidente Prudente. Né? Então, recentemente, elas foram privatizadas e, imediatamente, foram feitas várias melhorias. Né? Foram feitos recapeamentos, foram feitos cercas, colocaram aqui perto, colocaram Wi-Fi, né? Nem sei se funciona tudo isso, mas a ideia é de melhorar a rodovia, como de fato as pessoas já identificaram que melhorou bastante isso. Né? E as sinalizações, além de outras tantas alterações. Né? As placas de sinalização, por exemplo, bem ali nas imediações do município de Maracaí, na entrada, quem está tanto indo para Prudente quanto chegando de Prudente para a nossa região de Assis, vai encontrar uma placa que está escrito assim. Nós temos até uma foto dela aí que indica para a gente que a placa tem a inscrição Ponto Menino da Tábua. Aí está a placa para vocês olharem. CAP Ponto Menino da Tábua e uma seta indicando. Não havia essa placa no passado muito recente e todo mundo sabia, né, pelo menos as pessoas da região, sabiam que ali tem o Menino da Tábua e que tem os milagres do Menino da Tábua, já conhecem o turismo religioso da cidade, do município de Maracaí. Com a placa, evidenciou-se mais esse fato.
mas também provoca algum tipo de confusão, porque a abreviatura CAP ela serve para outras palavras também, né? Então, um desavisado qualquer, um usuário da rodovia que estiver passando, pode ser levado, por exemplo, a pensar que ali tem um capitão, mas o nome é estranho, né? E aí, só mesmo se ele for muito atento e olhar que tem um símbolo que parece ser mais de uma catedral, indicando que tem alguma coisa religiosa por ali, né? E só então, talvez, o desavisado chegue à ideia de um CAP significar capela. Portanto, menos tendo seguido as regras, né, as tabelas sobre a abreviatura que existem, né, mesmo tendo talvez algum tipo de consultoria, eu acho que se trata de um caso específico em que é mais importante perguntar para as pessoas daquela localidade qual seria a alternativa melhor, e que parece ser a alternativa de indicar capela, né? Com todas as letras e palavras para poder revelar esse que é o menino da tábua, o principal elemento cultural da formação das pessoas daquela região, fonte de um turismo religioso, né? E aí sim, então, prestar um grande serviço para o município de Maracaí. Diferentemente, mas na mesma linha, nós detectamos aqui perto de Tarumã uma outra placa também alterando uma realidade histórica, né? Nós temos também a foto, né? Que é a placa indicando que ali era o Ribeirão do Dourado, né? Essa placa, Ribeirão do Dourado, foi colocada justamente onde é a Água do Santo Antônio, um afluente do Dourado. É um bairro importante. O bairro do Dourado, desculpa, o bairro do Santo Antônio é um bairro importante, com famílias tradicionais, né, que usavam essa água do Santo Antônio, e uma água potável, provavelmente a partir do momento em que ela recebe essa denominação Água do Santo Antônio, deve ter sido uma água benta, havia igreja, escolas, enfim, toda uma tradição no local. E colocar a placa ali como Ribeirão do Dourado era, de pronto, um erro, né? E lá no Ribeirão Dourado, de fato, que é o ribeirão mais importante de todo o vale, porque ele canaliza mais ou menos umas 16 tributários, né, para o Panema, então, naquele local não havia nenhuma placa. Nós até chegamos a falar com os responsáveis das empresas aí, e eles imediatamente trocaram as placas, né? Então, retiraram a placa que estava no Santo Antônio e levaram para o Dourado. E a placa do Ribeirão, da Água do Santo Antônio, passou a se chamar Córrego do Santo Antônio, né? E a placa do Dourado, portanto, ficou aí então, Córrego Santo Antônio, né? Para o que é a água do Santo Antônio, e a placa que aí estava foi removida e levada para o Ribeirão Dourado, que tem as suas águas douradas, por isso que ele é o Ribeirão Dourado e não do Dourado. O Ribeirão Dourado, depois ele caracteriza o patrimônio do Dourado, ou seja, o patrimônio do Ribeirão Dourado. Muito bem. Esse tipo de mudança tem sido uma alteração de fatos históricos, né, com uma velocidade que não nos permite nem a reflexão sobre isso, né? Alguém pudesse dizer assim, talvez, isso é um detalhe, uma bobagem, né? Mas essa tendência aparece reafirmada nas orientações do GPS. Mundo afora isso acontece, né? Quando a gente está num outro país, a gente vê orientações estranhas, né? Aqui, por exemplo, eu escutei ultimamente no carro o GPS falando que o motorista deve seguir a direção ST Ângelo, ou, por exemplo, aqui perto de Pedrinhas, né? A voz da mulher do GPS diz Pedrinhas P.T.A, né? Que estão escritos na placa, provavelmente
foi lido a partir de uma placa ou foi uma máquina que leu. De qualquer maneira, essas alterações parecem indicar uma tendência de não se importar muito com o que significa, né? Por exemplo, a cidade de Pedrinhas, o município de Pedrinhas, se chamar agora Pedrinhas Paulista, né? E não PTA simplesmente. Bom, passando a um outro capítulo sobre essa memória, essas alterações mais recentes, né? Eu gosto também de lembrar os novos condomínios que estão surgindo, né? Condomínios de casas populares. Então, nós combinamos uma ideia de uma construção mais espaçosa, com mais recursos, que servia só para uma classe social, né? E que trazia muitas árvores, muitos jardins, né? Para uma outra tipo de construção, que é um conjunto bem apertado de casas pequenas, né? E que, para compensar a falta de árvores, se chama, por exemplo, verde, não sei das quantas, né? Então, essa é uma outra tendência de a gente modificar uma realidade com uma velocidade que não nos permite ainda raciocinar sobre essas alterações, né? Me parece que isso poderia ser relevante para a nossa conversa sobre memória, né? De outro lado, nós temos também aquelas alterações mais antigas, que parecem ser muito importantes dentro desse conceito que estamos conversando aqui, né? Como, por exemplo, a ocupação das terras na região de Assis, né? Primeiro, claro, havia os índios, né? Depois vieram os mineiros, depois os imigrantes, e fomos sendo produto dessa mistura. Portanto, quem nasceu e cresceu aqui nessa região central do Médio Vale do Paranapanema, que é a região de Assis, de alguma maneira tem relação com os italianos, com os espanhóis, com os índios, né, e mais até alguns com afrodescendência, né? A verdade é que poucas pessoas sabem que há menos de 100 anos nós tínhamos índios vivendo aqui na sua plenitude, com as suas tribos, né? E vários grupos, né? Os três grupos mais marcantes aqui que aparecem na literatura a respeito disso são os grupos dos caiganes, né? Os índios maiores, mais fortes, né? Que viviam na floresta fechada, os caiapós, né? Que viviam mais próximo dos rios, eram exploradores dos rios, e os chavantes do campo. Portanto, para cada camada de floresta, de vegetação, nós tínhamos a presença marcante de uma tribo. Os caigangues na floresta, na beira dos rios, os caiapós, os chavantes no campo, né? Nas zonas de transição. Claro, os chavantes cultivavam milho, mandioca, os caigangues ou coroados, também chamados de coroados, né? Os caiapós caçavam, pescavam, enfim, todos com a sua cultura, sua memória, o seu jeito de transportar, de caçar, de cultivar o seu mito, etc. Interessante notar que é justamente essa cultura dos índios que vai servir, né? Vai ser apropriada pelos outros ocupantes dessa região que vieram na sequência, né? Então, essa cultura de caça, de pesca, alimentos silvestres, peabirus, né, que eram os caminhos, as trilhas que os índios faziam e que iam, por exemplo, do litoral ao Peru, né, a medicina dos índios, né? Tudo isso o homem colonizador, a partir do mineiro, depois dos imigrantes, eles vão aproveitando isso, né, para sobreviver e se locomover, né, dentro dessas regiões inóspitas, porque não era nada fácil percorrer essas matas fechadas, né? Mas, por exemplo, Cornélio Schmitt vai nos relatar que os burricos, né, tinham o tamanho da anta e podiam, portanto, seguir o caminho da anta como se fosse uma estrada, né? O que é que os índios faziam também, né? É justamente essa cultura que vai servir ao homem colonizador. Muitas expedições foram feitas pelo espigão, né, das colinas, contornando as nascentes e riachos. Se a gente olhar para o relevo da região nossa,
Quem anda pelo Espigão, vindo ali na direção de, por exemplo, depois de Palmital, vem na direção de Platina, depois retorna um pouco para Assis, atravessa pelo Cervo, segue aqui na direção de Conceição do Monte Alegre. Tudo isso é colina, porque de um lado, né, de um lado, para quem está entrando no sertão, de um lado tem-se a bacia do Rio Capivara, do outro lado as bacias do Dourado, do Anhumas, do Pavão e várias outras águas, né? Então, esse tipo de ocupação que vai acontecendo, né, para evitar o transporte por cima de um rio maior, né, evitar talvez grandes navegações ou pelo menos a construção de jangadas maiores, então se caminhava facilmente por esse trecho. Outra forma de acessar também, e era bastante frequente, era por água, né, descendo o Paranapanema. Então, vale aqui apenas citar alguns textos sobre a ocupação dessa região. O primeiro que eu quero citar é do engenheiro baiano Teodoro Sampaio. Nós temos aí a fala dele, o texto dele, desculpa, que eu quero ler aqui para vocês. Ele visitou a nossa região na virada do século, né, entre 1890, mais ou menos. Ele visitou a região e registrou num texto que se chama Considerações sobre o Paranapanema, etc. Ele escreve o seguinte: se de um lado o motivo principal da ocupação deste inóspito sertão do Novo Oeste paulista era a terra, sobretudo a terra roxa, para o plantio de café, também havia interesse pela vasta oferta de recursos naturais. Sampaio descreve muito bem esse aspecto. No Rio Paranapanema, o peixe apenas constitui assunto de diversão ou de mero passatempo dos habitantes em certa época do ano. Nas águas do rio encontram-se só um minutinho que eu acabei sumindo aqui com a minha citação. Assim, aqui no Rio Paranapanema, o peixe apenas constitui assunto de diversão ou de mero passatempo dos habitantes em certa época do ano. Nas águas do rio encontram-se, entretanto, peixes de melhor qualidade e tamanho, como o surubim, o jaú, que chega algumas vezes a 2 metros de comprimento. O dourado, peixe corpulento e de saborosa carne, abundantíssimo nas seções pedregosas e cachoeiradas do rio, onde procura vencer os saltos em grandes cardumes, o pacu, a piranhas, traíras, etc. Também abundam nas águas do Paranapanema, principalmente na parte despovoadas, as lontras, as ariranhas, animais cujas peles são tão justamente estimadas e que dão caça constante aos peixes os mais corpulentos. Nas matas ainda virgens, a caça grossa é copiosíssima, sobressaindo a anta com a corpulência de um vitelo, os veados, pacas, variedades de onças, grandes bandos de macacos, capivaras, tamanduás, queixadas, porcos do mato, coatis, etc. Entre as aves, vê-se nas matas a anhuma, grande ave, que vai se tornando rara do tamanho de um peru. As suas asas abertas têm mais altura que um homem, notável pelo seu canto aflautado, um tanto soturno. A jacutinga, o jacu enorme, enorme variedade de papagaios, as pombas, né? Nos barreiros, pontos da margem do rio, onde o barro é salitrado, o ajuntamento da caça em certa hora do dia é coisa extraordinária. Todos os animais aí vem comer sua ração, desde a anta corpulenta até a pomba, mais esses valores, bastante exótico. Mas é interessante, por exemplo, notar
que o rio Paranapanema era um rio farto de peixes de toda qualidade, com as suas pedreiras. Hoje já não é possível mais ver isso, porque os projetos de usina fizeram a inundação do rio, né? E apagou-se toda essa memória que eu estou recuperando aqui com o Teodoro Sampaio. Mas eu gostaria mesmo era de reler o trecho sobre a água em Uma, porque isso diz respeito a um outro ribeirão aqui no nosso vale e que merece ser dito nessa conversa aqui, né? O Sampaio escreve assim: entre as aves vê-se nas matas a inhuma, grande ave que vai se tornando rara, do tamanho de um peru, e suas asas abertas têm mais altura que um homem, notável pelo seu canto aflautado e um tanto soturno. Ora, é uma coisa impressionante, porque as pessoas, mesmo aquelas que vivem, moram por aqui, não sabem o que é uma inhuma, não, o inhuma, esse pássaro grande que tem esse canto sinistro, soturno, como diz o Sampaio, né? Uma ave desse tamanho, que obviamente foi caçada, né, pelo valor do seu corpo como alimento, né? E talvez por isso mesmo é que cai em esquecimento, né? E por isso é apagado da memória das pessoas. Mas é curioso porque mesmo pessoas que moraram aqui, na região que tem essas aves, as pessoas não lembram de ter visto. Portanto, em duas gerações, né? Voltando a duas gerações, mais ou menos 50 anos, 60 anos atrás, havia ainda alguns exemplares e depois não houve mais. Só recentemente é que a ave Anhumas, por condições de não caçar mais e se tentar preservar, elas voltaram a repovoar de maneira quase que impressionante essa região, né? Vocês sabem, nós temos aqui na região esse rio Anhumas, né? Que era seguramente uma denominação dos índios, né? E que foi também apropriado como uma indicação de um local, né? Um ribeirão do tamanho do Ribeirão Dourado, né? Ele desenha um vale que se estende até o Paranapanema, né? Depois do Dourado, quem caminha mais a oeste, o último ponto da nossa região aqui é o Anhumas e, na sequência, a bacia do Capivara, que é mais inclinada. Mas a bacia do Anhumas é uma bacia plana, né? uma bacia que se estende numa planície com uma declinação muito pequena e toda ela é composta por terra rossa, né? Terra roxa, como dizem os italianos, e é por isso que vira terra roxa. Uma terra vermelha, né? Rossa significa vermelha, né? E esse riacho que tinha essa denominação também emprestou a denominação à Fazenda Anhumas, que foi a fazenda do padre Seródio, né? Um padre que viveu nessa região e que, segundo as anotações, chegou a possuir mais de 60 mil alqueires de terra. Portanto, toda essa fazenda Anhumas e parte de outras aguadas pertenciam ao padre Seródio e à família Seródio, né? Isso é também importante, porque indica para nós o modo como foi ocupada essa região. Então, essa posse do padre Seródio se desdobra para herdeiros e para outras pessoas para quem ele vendeu as terras, constituindo o que há hoje aqui uma distribuição, ainda que no passado de pequenas propriedades, hoje já novamente concentrado em grandes propriedades. Então, tudo isso para dizer que essas denominações são muito importantes e elas ajudam a recuperar uma memória que aparentemente parecia perdida no tempo, né? Uma outra passagem importante que está ligada com as alterações mais antigas, né, são aquelas que estão registradas
por exemplo, no livro do Marciano Nantes. Marciano Nantes é um conhecido nosso, que pertence à família Nantes, e ele resolveu escrever a saga da família Nantes. Eu quero ler um trechinho, porque o Marciano tenta descrever a entrada dos Nantes nessa região, no tempo em que ela ainda tinha bem pouca gente, mas já estava expulsando os índios e repovoando com esses mineiros e alguns estrangeiros, né, de origem estrangeira. Né? O Nantes escreve o seguinte no livro dele, vou citar. De segurança, os pioneiros viajavam sempre em grandes caravanas, levando suas famílias compostas por 24 homens, mulheres, jovens, crianças e velhos. Iam todos os familiares, tais como filhos, netos, genros, cunhados, primos, sobrinhos, pais, tios e avós, geralmente acompanhavam na mudança todos os parentes mais próximos, os agregados, os camaradas, os escravos negros ou índios, em viagens difíceis e demoradas. As caravanas compunham-se sempre de mais de 6 carros de bois, várias carretas, carretões, carroças, carroções, alguns destes cobertos de couro, de sapé, de folhas de coqueiro, para transportar crianças de até 5 anos, mulheres grávidas. São diversos registros de crianças que nasceram em carros de bois, né? Carretas, carroções, improvisados de moradia ambulante. Eles transportavam também cobertos de sal, alimentos, pólvora, cereais, perecíveis, etc. Bem, pessoal, vocês notaram que essa descrição do Marciano Nantes, no livro A Saga da Família Nantes, é uma descrição longa. Eu tive que interromper aí, mas ela dá pelo menos mais uns 2 tantos de detalhes. O que nos interessa aqui é a chegada de uma caravana, que é uma verdadeira família enorme, com os seus tarecos todos, os seus frangos, suas galinhas, suas chocas, seus cachorros, suas crianças. Tudo isso vem para uma habitação definitiva no sertão, o último sertão inóspito. Né? Uma outra citação importante, que eu queria que a Bruna colocasse aí, é a citação de Teodoro Sampaio, que fala sobre a população e ocupação das terras. Né? Ele descreve a origem dessas pessoas e o modo como essas pessoas se penetraram, como elas penetraram na floresta fechada. Né? Ele diz: a população que hoje aflui a esses sertões é quase toda oriunda do sul de Minas, de onde vem em bando considerável, ao menos até 1886, composta toda ela de criadores e de agricultores, representando-se por famílias inteiras, transportando-se para essas longínquas paragens com todos os seus haveres, abundância de gado e de capitais. E como se e alguns, de fato, são mineiros mesmo, né? E vêm a pé, marchando por meses, até chegar a essa nossa região e ocupar parte das terras, né? Muitos até sem se perguntar sobre proprietários, sobre documentos, sem nada. Né? Então, depois que esses mineiros paulistas eles afastam os últimos índios da região, né? Aí acontece uma nova onda de ocupação. É que na virada do século XIX para o século XX, muitos fazendeiros, burgueses, profissionais, ricos, influentes, em São Paulo, principalmente, né, que já começava a se caracterizar como uma cidade grande, eles começavam a dar um jeito de comprar um vale inteiro, né, através de um terceiro, de um quarto, de um advogado, de um leiloeiro, enfim, eles compravam uma aguada, né, ou seja, um vale
né, de um rio e todos os afluentes que corriam para esse rio principal, como é o caso do município inteiro de Tarumã, aqui na região de Cruzália também, a guarda inteira era registrada, por exemplo, no nome do padre Seródio, né? Então, esses ricos de São Paulo começam a comprar com o objetivo de especular ou colonizar, né? Dando aos loteadores, aos engenheiros, a oportunidade de transformar isso em embriões de cidades, né? É o caso concreto de Tarumã, de Palmital, né? Que essas pessoas começam a construir já um desenho de uma cidade futura, né? Até desconhecendo a presença de patrimônios ou de pequenos vilarejos que os mineiros haviam organizado já. Esse modo de ocupação foi bem marcante na nossa região, a propriedade era adquirida, trocada, registrada, posseada, grilada e mais tarde parte dela é vendida a diversos interessados, né? Esse modelo de ocupação, já um modelo mais, digamos assim, de pequenas propriedades, mas ainda relativamente grandes, né? Ela tem como origem nessa febre do café, né? Na produção do café, no capital que o café gera, e ainda se intensificado pela presença da chegada da estrada de ferro, né? Então, começa a aparecer uma imigração interna e depois uma imigração externa, ou seja, começam a aparecer outros compradores de terras, agora com ascendência espanhola, italiana, alemã, turca, árabe, todo tipo de grupo étnico, né? E, obviamente, se um alemão comprasse uma propriedade, imediatamente ele trazia um parente também alemão e assim ia predominando um grupo, ora de alemães, ora de espanhóis, como em Palmital, alemães em Tarumã, em Maracaí, né? Essa nova composição foi fortemente influenciada pela Estrada de Ferro, como eu falei, né? Que ali no ano de 1914 já está chegando a Assis, né? E a necessidade de ter mais gente para explorar cada vez mais essa região ainda pouco habitada, né? Então, a presença desses imigrantes. Os núcleos urbanos, as pequenas vilas, os patrimônios foram se desenvolvendo mais rapidamente e alcançando status de distrito, às vezes até de comarca, né? Então, a comarca de Platina, que abarcava Assis, a comarca de Conceição do Monte Alegre, que eram os dois principais pontos naquela época. Já no final, na segunda década do século XX, em torno de 1920, por aí, já se tinha o esboço das primeiras cidades. Assis já se despontava muito bem, Tarumã já estava bem adiantado, né? Paraguaçu começava a aparecer, Cândido Mota já estava em andamento, Palmital. E a presença desses imigrantes e descendentes, agora não só mais de alemães, italianos, espanhóis, também árabes, depois até mesmo alguns japoneses, né? Muitas vezes os livros, os relatos, né, acadêmicos ou não, são até mais interessantes, esses não acadêmicos, porque resgatam a memória, a composição étnica, né? Eu gosto muito dos textos do seu Leone Ferreira, que foi um assisense, escritor, e também dono do cartório de Assis, né, de Cândido Mota, trabalhou muito tempo, então ele tinha acesso a essas informações, e ele escrevia, né? O seu Leone Ferreira, tem aí a foto para vocês curtirem, né? Morava ali na saída para Cândido Mota, eu mesmo pude visitá-lo e ganhei dele, comprei alguns livros, ganhei outros, né? Ele escreveu mais de 20 livros importantes sobre a nossa região. Eu queria citar para vocês o Cabana Grande, né? Que o seu Leone é um romancezinho interessante, né? E numa das passagens do romance ele fala da presença desse imigrante europeu, mais vindos diretamente de lá, e que falava com sotaque, etc. Ele fala sobre o sotaque. O sotaque que mais penetra no âmbito inculto, o do italiano, não por ser o prosador, mas porque o caboclo, por instinto ou por mais frequentes relações,
então se faz pronunciar tendendo àquele sotaque mais indistintamente. Já com o alemão é muito pouco amalgamar a comunhão étnica, pois são eles mais seguros e de pouca mistura, aceitando somente as relações indispensáveis e corretas. Não se amoldam ao sotaque de ninguém e bem pouco o transmitem. É muito 10 a citação do seu Leandro, né? Então, ler e reler esses textos do passado é sempre muito prazeroso. Mais um que eu gostaria de ler é o Cornélio Schmidt, né? Um engenheiro a serviço da Secretaria da Agricultura de São Paulo, ele que conduzia um amigo e conhecido dele, um norte-americano que pretendia encontrar terras para fazer uma colonização. Então, ele visita em 1904 a nossa região e ele anota o seguinte sobre o patrimônio do Dourado, que era um dos pontos mais antigos também, né? Então, Platina, Conceição do Monte Alegre e Patrimônio do Dourado, onde já se tinha igreja, cemitério, casa, comércio, enfim, era um point, né? Os tropeiros, quando viajavam para o sul, passavam pelo Patrimônio do Dourado, os engenheiros que penetravam para fazer expedições passavam pelo Patrimônio do Dourado. E Cornélio Schmidt, que visita Conceição do Monte Alegre em 1904, ele registra o seguinte, né? Em Conceição do Monte Alegre, mas sobre o Patrimônio do Dourado, que ele havia acabado de descobrir. Diz o autor, Cornélio Schmidt, o lugar não é feio. Tem um padre italiano que está aqui como coadjutor e foi coadjutor em São Carlos. É alto, gordo, o tipo da sensualidade. Já achou uma água milagrosa em terras do Ribeirão Dourados, afluente do Paranapanema, de cuja fonte me contou com grande compulsão e fé. Grandes e extraordinários milagres, curas maravilhosas e castigos nos incrédulos. Disse-me que já benzeu a água, levantou uma cruz e já tem alguns moradores. É muito curioso que Cornélio Schmidt escreva isso sobre a porta de entrada de Tarumã, né? Esse patrimônio do Dourado foi fundado em 1890 justamente pelos mineiros, né? Que vinham a pé, assim como os Nantes fundaram mais ao oeste a cidade de Nantes, né? E esse patrimônio do Dourado foi muito importante, né? Lentamente ele foi se enfraquecendo e a famosa Vila Alex, que se transforma na cidade que é hoje Tarumã. E o patrimônio ficou esquecido na Água Bonita, né? Onde, na beira do rio Dourado, né? E acaba por desaparecer totalmente. Hoje só tem lá plantação de cana. Parece que a prefeitura vai fazer uma homenagem e colocar talvez um obelisco ou alguma coisa parecida para homenagear essa memória extinta, o que é bom, né? Bom, para fechar o vídeo, finalmente vamos fechar, porque conversamos bastante sobre a memória regional, sobre os aspectos do passado que nos definem no presente, que nos aproximam, que nos dão alguma identidade, nos faz lembrar algo coletivo, como os doces de batata, os quitutes de milho, as estradas antigas, escolas rurais, caminhões que carregavam as pessoas, as jardineiras, roças de amendoim, roças de hortelã nessa região, né, o algodão, os cafezais que foram desaparecendo, o crescimento dos canaviais, as geadas que vinham e dizimavam os cafezais, né? Tudo isso que nós conversamos e que faz parte da nossa memória, que é importante resgatar, não é? Porque a gente acha que nunca aconteceu determinado fenômeno e acontece com frequência, ou já aconteceu com alguma frequência no passado. Portanto, recorrer a esses documentos, a esses depoimentos, aos objetos, a tudo isso é contribuir para as decisões mais acertadas no futuro, não quebrando esse elo que liga uma mentalidade a outra, um coletivo ao outro, fazendo com que prevaleça o ser humano e não o indivíduo e a sua vaidade. Portanto, saber mais e mais sobre a história de cada um, vivenciar essas histórias intensamente, parece ser o único caminho para o desenvolvimento perfeito e para a plena felicidade. A Bruna já colocou ali o obrigado. Quero que vocês assistam agora uma pequena sequência de fotos
do meu amigo o Helder Francisco Saqueto, um jovem estudante de Tarumã. Então, aí as fotos do Helder. Muito obrigado pela paciência de todos e que vocês pensem um pouco sobre essas questões de memória. Fiquem aí com as fotos e até um próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado a Bruna pelo apoio. Até mais.